Só de se pronunciar o nome de São Cipriano, já é suficiente para causar arrepios em muitas pessoas. Quem nunca ouviu falar neste nome, ou em seus temidos livros? Mas na verdade, e o que muita gente não sabe, é que existiram dois Ciprianos. São Cipriano de Cartago e São Cipriano de Antioquia. Os dois coexistiram no mesmo período, no entanto, em locais e com histórias um tanto diferentes. O primeiro, São Cipriano de Antioquia, o bruxo que veio a se tornar santo. A história de São Cipriano é um tanto interessante. Apesar de meio sombria no início, no final, ela mostra a soberania de Deus sobre todas as criaturas. Em certo momento, o próprio demônio reconhece e afirma a Cipriano sua incapacidade diante das coisas de Deus. A história de São Cipriano é um pouco pesada no início. Portanto, se você não gosta deste tipo de conteúdo, recomendo não assistir esse vídeo. Aviso dado, então vamos lá. Para muitos, a história de São Cipriano de Antioquia seria só uma lenda, ou seja, ele nem existiu. Mas segundo a história que se conhece, Cipriano teria nascido no ano 250 DC. Nascido em Chipre e vivido na Antioquia, região que atualmente faz parte da Turquia. Pertencente a uma família não cristã e bastante rica. Desde criança, Cipriano possuía um grande interesse e o apoio da família pelos estudos das ciências ocultas. Possuía grande talento pelos estudos da alquimia, adivinhação e astrologia, devido suas muitas habilidades. Aos 7 anos, Cipriano já era temido por muitas pessoas. Querendo se aprimorar ainda mais, o bruxo de Antioquia viajou pelo Egito, Grécia e vários outros países. Locais por onde conheceu influentes feiticeiros e pôde aperfeiçoar ainda mais seus conhecimentos. Cipriano ainda passou a se relacionar com uma bruxa chamada Évora, que era ninguém menos que a feiticeira mais temida daquele período. Depois que a bruxa faleceu, todos os seus segredos, magias e manuscritos ficaram para Cipriano, que agora estava se sentindo bichão. Conseguia dominar várias artes demoníacas, mudava de aparência. Conseguia manipular a natureza do ar, trazer ventos e trovões, causar danos às plantações, e enviar pragas e doenças às pessoas. Além de invocar demônios, e fazer muitas outras artes diabólicas. Cipriano já tinha ouvido falar no cristianismo, pois o seu amigo chamado Eusébio era cristão. Mas para o bruxo, aquilo era só uma grande perca de tempo. No entanto, a história de Cipriano estava prestes a mudar. Mais precisamente após aparecer em seu caminho uma jovem chamada Justina. Justina, uma jovem rica da Antioquia que, assim como Cipriano, nasceu no paganismo. Mas devido a algumas pregações que ouviu, se converteu ao cristianismo, e ainda conseguiu converter os pais. Devido à cristã fervorosa que se tornou, e contrariando os costumes da época, a jovem escolheu não se casar. Ou seja, ela queria permanecer virgem e consagrar-se a Jesus. Mas acontece que Justina tinha um pretendente, um rico jovem chamado Aglede, e que era obcecado por ela. Aglede tentou de todas as formas seduzir Justina. Mas vendo que seu charme não era suficiente, ele resolveu apelar para a magia negra. Foi então quando o rapaz decidiu procurar o bruxo Cipriano e pagar para que ele fizesse um encanto. Ora, isso parecia moleza para Cipriano, afinal o que poderia o querer de uma simples cristã católica, diante do poderoso mago das trevas? Cipriano então começou seus rituais de magia, a fim de que Justina se apaixonasse e se entregasse ao rapaz. Mas pela primeira vez, parece que havia algo errado com a magia do bruxo. Pois mesmo fazendo todos os rituais conforme havia aprendido, Justina continuava sem sentir nada por o rapaz. Já se sentindo meio frustrado, Cipriano continuou com seus fortes encantos e porções. Fez sacrifícios e usou de tudo quanto sabia, mas parece que nenhuma de suas magias funcionavam contra a jovem.
Foi quando Cipriano se perguntou: o que deve ter essa jovem de tão especial, a ponto de nenhuma das minhas magias funcionarem contra ela? E para sanar esta dúvida, ele resolveu invocar seu mestre e perguntar o que estava acontecendo. Foi quando finalmente o demônio se viu obrigado a revelar a Cipriano que nada podia contra aquela jovem. O bruxo indagou como isso era possível, e o seu mestre lhe respondeu que Justina conseguia rebater todas as investidas lançadas contra ela, apenas com as orações que rezava e a fé que depositava em Jesus. A partir de então, Cipriano se desiludiu com seu mestre e o rebateu fazendo o sinal da cruz. Agora, incentivado por seu amigo Eusébio, que já era cristão, o ex-bruxo finalmente converteu-se ao cristianismo, chegando inclusive a queimar seus manuscritos e distribuir sua riqueza aos mais necessitados. Faziam poucos séculos da crucificação de Jesus. Os cristãos ainda eram vistos pela maioria dos romanos como uma ameaça ao Estado. E chegando aos ouvidos do imperador Diocleciano, que Justina e Cipriano haviam se convertido ao cristianismo, imediatamente os dois foram presos, torturados e forçados a abandonarem suas crenças. Mas permanecendo firmes na fé, eles continuavam sendo torturados. E entre as muitas torturas que enfrentaram, Cipriano e Justina ainda foram lançados num caldeirão de banha fervente, mas mantendo-se firmes na fé, permaneceram intactos. Ao presenciar o fato, um bruxo chamado Atanásio, que aliás havia sido discípulo de Cipriano, achou que aquilo fosse obra do demônio, e querendo provar sua teoria, Atanásio invocou alguns demônios e se lançou no caldeirão fervente. Mas em poucos segundos, o corpo do bruxo Atanásio foi completamente destruído pelo calor. Após o fato, Diocleciano ordenou que eles fossem decapitados. E assim, Cipriano e Justina foram martirizados no dia 26 de setembro do ano 304. Segundo a história, os corpos dos mártires lá ficaram expostos durante 6 dias. Até que finalmente, um grupo de cristãos os recolheu e os levou até Roma, deixando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já durante o Império de Constantino, primeiro imperador cristão, os restos mortais dos mártires foram levados para a Basílica de São João de Latrão. Ao longo dos séculos, foram surgindo vários livros, grimórios de magia negra, geralmente com o nome Livro de São Cipriano, ou algo parecido. Geralmente também, todos atribuídos a Cipriano, na época que ainda era bruxo. Mas na verdade, não existe nenhuma prova que esses livros tenham sido realmente obras de Cipriano, afinal, como a própria história diz, na época que ele converteu-se ao cristianismo, o próprio Cipriano destruiu todos os seus pertences relacionados à magia. O segundo Cipriano, São Cipriano de Cartago. Este é o outro. Lembram que no início do vídeo, falamos que existiram dois com o mesmo nome. Eles viveram praticamente no mesmo período, mas em locais e com histórias diferentes. Cipriano de Cartago, ou Tácio Cecílio Cipriano, como era seu nome completo, nasceu entre os anos de 200 a 210 DC, numa cidade chamada Cartago, capital do Império Romano no norte da África. Assim como Cipriano de Antioquia, Cipriano de Cartago também nasceu numa rica família não cristã. Recebeu formação superior, formando-se em advocacia. Na época de Cipriano, a igreja vivia em intenso fervor. Só que desde o imperador Nero, as sangrentas perseguições eram constantes. Isso somente aumentava o fervor entre os cristãos, não eram poucos os que entregavam suas vidas com amor à fé em Jesus. Muito observador, Cipriano passou a notar e se impressionar com a serenidade com que os cristãos eram martirizados. Ele percebeu que eles preferiam morrer acreditando em Cristo do que negar sua fé. E como o sangue dos mártires parecia semente para novos cristãos, aos 35 anos de idade, Cipriano também converteu-se ao cristianismo, sendo nomeado bispo apenas 2 anos depois. O bispo Cipriano empenhou-se na organização da igreja na África, contribuiu bastante na disseminação do cristianismo,
e escreveu documentos que hoje fazem parte de um importante acervo que comprova a expansão do cristianismo. Se caracterizou por sua fidelidade à Igreja, que aliás era seu tema preferido. Resumindo, foi um verdadeiro defensor da Igreja fundada sobre Pedro, a Igreja de Cristo. Conseguiu escapar das perseguições do imperador Décio, em 249 DC. No entanto, durante as perseguições aos seguidores de Cristo, realizada pelo imperador Valeriano, Cipriano foi pego, preso e martirizado. O martírio de São Cipriano de Cartago ocorreu em 14 de setembro de 258, em Cartago, na África. Aqui no Brasil é padroeiro da cidade de Jaguaré, no estado do Espírito Santo. Seu dia é celebrado em 16 de setembro.